A paz do Senhor Jesus para todos. A palavra de Deus, a qual eu quero compartilhar com os irmãos hoje, fica na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, onde Paulo diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está tratando nesse capítulo 6, a respeito das disputas entre os irmãos da igreja em Corinto. E Paulo, ele entende que há uma necessidade de uma exortação, de chamar a atenção ao povo de Deus a respeito do comportamento, Paulo aqui está tratando a respeito do mau comportamento do povo. E nós vemos, nas demais epístolas, muitos relatos, a respeito do comportamento. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vem falar a respeito do comportamento do cristão. E algo muito importante que ele traz aqui nesse capítulo 6, ele traz uma lista de práticas pecaminosas que são impedimento para que o homem, para que a mulher entre no reino de Deus. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas todo aquele que vive na prática do pecado, aleluia, glória a Deus, desagrada a Deus. E o pecado, ele é um impedimento. O pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado, ele nos mancha, ele nos cega. O pecado faz de mim e de você desobedientes. Pessoas desobedientes. Faz de mim e de você pessoas que afrontam a Deus. E Paulo vem trazendo uma lista de pecados que eu quero dizer para os irmãos hoje. Infelizmente, as pessoas acham que nós, cristãos, pensamos que nós é quem definimos quem vai entrar ou não no reino de Deus. Nós não definimos, nós não temos esse poder de definir quem vai entrar. Mas, baseado na palavra de Deus, nós podemos dizer sim quais são os pecados que impedem uma pessoa de acessar o céu. Porque todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, todo aquele que é salvo pela graça de Deus, ele não vive na prática do pecado. Paulo vem falando aqui no final, Alguns de vocês foram assim, vocês foram. Isso no passado, ele está usando o tempo passado, O verbo está sendo conjugado no passado. Vocês foram, vocês não são mais assim. Vocês não são mais idólatras, vocês não são mais prostitutos, vocês não são mais mentirosos, vocês não são mais bêbados, vocês não são mais avarentos, nem maldizentes, não são roubadores, ou seja, ladrões. Vocês não são homossexuais, Não são, vocês não são mais impuros, vocês foram purificados. E toda a prática do pecado nos mancha. E para acessar o céu tem que ser purificado pelo sangue de Jesus. Então não é a igreja que define quem vai entrar e quem vai ficar de fora. Mas é a própria palavra de Deus quem vem definindo. Jesus, lá no Evangelho, olha o que Jesus Cristo fala no Evangelho de João, no seu capítulo 12. Eu estava lendo isso ontem, eu estava dando uma lida nisso ontem, a respeito da palavra dele. João 12, 48. Olha o que Jesus fala. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Olha só. Então a própria palavra de Deus
é quem julga quem vai entrar e quem não vai. A mesma palavra que salva vai ser a palavra que vai julgar. Por quê? Porque na palavra de Deus nós temos a verdade de Deus acerca da vontade dele, acerca do reino dele. Então nós temos anunciado na palavra de Deus a esperança, a justiça, a liberdade, paz, mas também juízo. Juízo. A palavra de Deus é conhecida como espada. Ela é conhecida e chamada de espada. Espada que corta, espada que faz divisão. Espada que conhece, que sabe a intenção do coração do homem. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então quem define não somos nós. Nós apenas anunciamos aquilo que a palavra de Deus, ela determina. E a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E o Senhor Jesus deixou claro, passarão céus e terra, mas a minha palavra não irá passar, ela permanecerá. Então essa palavra que nós, cristãos, anunciamos, é ela quem julga, é ela quem discerne, é ela que anuncia a salvação, é ela que define. Então a nossa vida ela é baseada na palavra. Nós vivemos o que Deus diz na palavra dele. Deus se revelou através da sua palavra. Deus se revelou, né? Aleluia, glória a Deus. No Antigo Testamento, né? O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, olha o que o autor dos Hebreus vai dizer no capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus ele se revelou aos pais. Aqui o autor da carta aos Hebreus está falando dos pais da fé. Está falando aqui, né, dos patriarcas. Deus se revelou a Abraão, Isaac e Jacó. E veio se revelando desde lá até aqui. Então até o último profeta, né, que foi, aleluia, glória a Deus, João Batista. João Batista foi o último profeta. Foi o último profeta da antiga aliança, tá? Porque tem doido que fala que não tem mais profeta. Isso não é verdade. Mas João Batista foi o último profeta da antiga aliança. Então Deus falava através dos profetas. Mas quando Jesus Cristo se revelou, quando ele se fez carne, Deus começou a falar através de Jesus. E Jesus deixou instrução para os seus discípulos. E dando continuidade ao ministério evangelístico de Jesus Cristo, os discípulos dele também, o apóstolo Paulo, que teve um encontro pessoal com Jesus, foram capacitados para anunciar o evangelho de Deus. Então o evangelho não é meu, não é seu, não é de Paulo, não é de Tiago, não é de Pedro, não é de João, não é de Mateus. O evangelho é de Jesus. Simplesmente esses homens foram usados para anunciar o evangelho. Então essa palavra é a palavra de Deus. E quem testifica isso é o Espírito Santo. Então quem define quem entra e quem não entra no céu é a palavra. É Jesus, o verbo vivo. É ele que vai definir. Nós apenas anunciamos. E assim, agora tem que ser dura. Não adianta ficar reclamando. Não adianta se levantar contra. Não adianta querer nos ofender. Não adianta. Quando você se opõe àquilo que a igreja anuncia, você está se opondo a Deus. Você não está se levantando contra mim. Você não está me ofendendo. Você está se rebelando contra a vontade de Deus, porque a palavra é dele. O evangelho é dele. A chave do céu está nas mãos dele. Jesus, ele simplesmente deixou conosco a chave. Não significa que a gente vai, eu abro para quem eu quiser. Não! O evangelho é a chave. A palavra é a chave do céu. E se você não aceita a palavra vai te condenar e você não vai entrar. Não vai. Se eu, como cristã, não crer em toda a palavra de Deus, não andar em conformidade com a vontade de Deus, eu não vou entrar. Eu posso ficar 50 anos na igreja que eu não vou entrar. Se eu não faço a vontade de Deus, o céu está fechado para mim.